Oi pessoal, eu sou a Gabi Mafoy, a gente está aqui na TOTUS começando mais um TOTUS Talks em que o tema vai ser Internet das Coisas aplicada a negócios. Oi pessoal, a gente está começando agora mais um TOTUS Talks em que a gente vai falar da internet das coisas aplicada a negócios. Comigo aqui para esse bate-papo está o Eros Yant, que é o CEO da Bimatech e também Head de Micro e Pequenos Negócios da TOTUS. O Rafael Kines, que é especialista em desenvolvimento de software, também aqui da TOTUS. E o Renato Cruz, que é o editor da InovaJor. Bom, para começar esse papo, a gente não poderia deixar de falar do tamanho da IoT, né? Esse fenômeno que está acontecendo aí, a nova revolução na tecnologia. Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal, nos números. Até 2020, que já é amanhã, né? 2020 está aí na nossa frente, né? A gente vai ter mais de 20 bilhões de coisas conectadas, que é quase 3 vezes mais do que a gente tem hoje, né? Eletrônicos, por exemplo, que hoje está na casa de 500 milhões, ele vai subir para 4 bilhões daqui a 2 anos. Carros, 300 milhões atuais para 1,5 bilhão carros conectados, né? Então, esses sensores mais potentes e conexão melhor à internet, né, essa combinação, vai gerar uma explosão de coisas inteligentes que trocam dados entre si, não é isso? Então, como é que vocês veem esse mundo novo que está aí, né? E como se preparar para eles nas áreas de vocês aí? Perfeito. É importante dizer que internet das coisas já é um conceito, ele é um conceito muito novo, mas ele já acontece, na verdade. Há alguns anos ele poderia até ser chamado internet nas coisas, né? São as coisas que se conectam. O que aconteceu mais recentemente é que com a evolução da tecnologia, as velocidades de processamento, as capacidades de armazenamento, enfim, ficou muito mais barato você desenvolver coisas que possam se conectar, né? E esse é o fenômeno que a gente está vendo, né? Tem projeções que falam em 20 bilhões, tem projeções que às vezes falam até em mais do que isso, mas o importante é a gente notar que a tendência é que as nossas coisas em casa, as nossas coisas nas cidades, as nossas coisas nos negócios estejam muito mais conectadas por toda a facilidade que a tecnologia está permitindo. E independente da precisão do número, né, se é 20, se é 50, é interessante a gente ver que as coisas vão estar interagindo muito mais no nosso dia a dia do que as próprias pessoas, né? Se fosse os 20 bilhões versus os 7 bilhões de habitantes, a gente já tem muito mais coisa interagindo aí no nosso dia a dia, né? E certamente é isso que a gente vai ver em todos os segmentos de mercado, em muitos portos de mercado e nas nossas casas também. Bacana. Eu gostaria que você também destacasse, Eros, a questão da pequena e média empresa, né? Como é que ela deve se preparar para esse mundo? Como é que a internet das coisas vai chegar nesse mundo das pequenas e médias? Isso é uma coisa também interessante, né? Porque antigamente as novas tecnologias vinham, as grandes empresas elas tinham uma capacidade maior de investimento, elas acabavam adotando essas novas tecnologias e às vezes acontecia de precisar de mais 5 anos, 10 anos para que essas tecnologias elas realmente descessem, né, nos clientes de maior porte. As tecnologias mais recentes elas têm diminuído muito esse tempo, essa diferença de tempo de adoção, às vezes até zerando, né? Então vocês vejam nuvem, né? Cloud. Isso é uma coisa super utilizada até por nós como consumidor, a gente usa muitas soluções na nuvem. Mobilidade então nem se fala, né? Mobilidade veio junto para todo mundo. E hoje em dia quando a gente fala em inteligência artificial, entendendo as coisas que parece que são coisas que vão demorar muito para chegar nas empresas menores, isso não é fato. A tecnologia está muito mais democratizada, né? Então, eu acredito que empresas até de pequeno porte, por exemplo, um restaurante, uma pequena loja de informática, elas vão utilizar muitas soluções voltadas a entender as coisas, assim como a inteligência artificial também. Isso, a diferença de tempo de adoção, ela está muito pequena, às vezes até zero. Perfeito, perfeito. E aí, pessoal, o que vocês gostariam de comentar, primeiramente, sobre esse cenário da internet das coisas? Assim, que mundo é esse que vem aí, né, das coisas conectadas, rodando inteligência artificial? Como é que vocês veem? E principalmente, assim, olhar um pouco também os desafios, né? Eu acho que uma coisa importante, a partir do que o Eros falou, né, que a internet das coisas já existe há muito tempo, né? Então é um mercado que está começando, mas é um mercado que já existe, inclusive aqui no Brasil. Tem um estudo da IDC que fala que aqui no Brasil, neste ano, o mercado de internet das coisas vai movimentar 8 bilhões de dólares. Né? Então, não é uma coisa desprezível, então algo que a gente fala assim,
vai acontecer no futuro, né? Já está acontecendo agora. E também existe hoje um Plano Nacional de Internet das Coisas, né, que foi desenvolvido pelo BNDES, junto lá com o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que esse plano escolheu 4 áreas que são prioritárias, né, que são cidades, saúde, indústria e agronegócio. Então, eu acho que essas áreas foram bem escolhidas porque são áreas de grande potencial aqui no Brasil. Perfeito, perfeito. Tem um mundo aí a ser explorado no Brasil também, né? Eu acho que esse crescimento também é proporcionado por um mundo maker que existe hoje. Existe muita gente com conhecimento eletrônico, muita gente com conhecimento em programação que acaba comprando hardware de fora, muito barato, e muitas vezes não vira produto, acaba automatizando as luzes da casa, acaba dando comida para o cachorro de casa, fazendo projetinhos menores, dificilmente vai ser produtizado, mas está muito mais acessível mesmo fora de uma empresa, né? Então acho que esse crescimento também é devido a esse fácil acesso dessa tecnologia. E muitos serviços de nuvem, como o Eros falou, já fornecem serviços específicos com protocolos menores para funcionar no 3G, no 4G, já pronto para o usuário usufruir daquela plataforma. O usuário não precisa desenvolver toda uma camada de integração, né? Isso já está pronto. Ele paga um valor relativamente baixo e já tem acesso a toda essa plataforma para comunicar com N dispositivos de IoT, né? Perfeito, perfeito. Você está falando dessa questão técnica, né? O que vocês acham que são os ajustes necessários, né? A gente falou desses 20 bilhões daqui a 2 anos, então aí a gente tem um período de ajuste, né, que está se falando muito. Necessidade, por exemplo, do avanço da computação de borda, né? A questão da segurança dos sistemas, mais o que? O hardware, né? Que precisa melhorar, precisa aprimorar. Então, o que vocês destacariam aí nesse caso, né? O que precisa ser ajustado e também as oportunidades que vão surgir nesse período de ajustes, né, para os fornecedores, enfim, da indústria em geral. Olha, a gente tem falado com bastante cliente, né? TOTUS, Bematec, a gente nota que hoje os clientes eles têm 2 principais pontos para partir com o projeto de Internet das Coisas. O primeiro é saber que problema que vai ser resolvido, né? Então, como o conceito é muito novo, as empresas também que olha, o que de fato eu consigo fazer com isso, apesar de acreditar que mais pessoas, quando conectadas aos negócios, vão transformar a dinâmica dos negócios, né? Esse é um ponto. E o segundo ponto é que é interessante, né? Sempre que você tem muito dado, você começa a ter uma preocupação muito maior com a segurança da informação, né? Então eu diria que segurança da informação é um tema, né? Acho que sempre que envolve dados é um tema crítico, né? Isso precisa ser superado, mas tem muita tecnologia para garantir uma boa segurança da informação. E Internet das Coisas, especificamente, ele tem um desafio de implementação, porque assim, né? Vamos imaginar que a gente tem 100 sensores em um negócio, né? Esses sensores não vão poder estar conectados diretamente na internet, porque aí sim você tem uma exposição de dados, né? Então esses sensores precisam ser controlados por algum tipo de dispositivo que concentre toda essa informação dele e que essa informação seja enviada com segurança para uma nuvem, para que então os negócios eles possam transformar em realidade os benefícios da Internet das Coisas, né? Você fechar todas essas partes, essas tecnologias necessárias, hoje é um desafio, mas assim como toda tecnologia que começa, nos primeiros anos é um pouco mais complicado montar essas partes, né? E a TOTUS e a Bematec, a gente está exatamente com um foco muito grande em facilitar com que a grande maioria das partes críticas estejam disponíveis para os clientes gerarem valor através da Internet das Coisas. Ok, obrigada. Alguém gostaria de comentar? Imagina que eu costumo dividir o IoT em 2. Como o Eros falou, são sensores e atuadores. Ou tu pode ler coisas ou pode atuar sobre coisas. Imagina se eu tenho uma loja, um restaurante, e eu pego algum hardware, algum dispositivo para controlar minhas portas lá. Só que eu não me preocupo com criptografia, com segurança nenhuma, não uso um serviço seguro, instalo um servidor na minha casa, aí vem um ladrão lá, invade minha rede, manda abrir as portas da minha loja, entra na minha loja, sabe? Então, o pessoal pouco se preocupa, eu vejo, com essa parte de segurança, e isso é imprescindível essa preocupação. Então, acho que não podemos brincar de IoT, né? Se preocupar com essa segurança e deixar cada vez mais esses dados sensíveis, né, seguros.
É interessante você citar isso porque a gente fez uma pesquisa aqui para TOTOS, né? Uma pesquisa muito interessante, que são as 7 tendências em negócios, né? A ser observada agora no ano de 2018. E aí se fala muito disso, né? Essa questão da segurança máquina a máquina, dessas microtransações financeiras que vão acontecer, né? E que ainda precisa de ajuste de segurança realmente para dar viabilidade para que elas se transformem em soluções de IoT seguras, né? Então, são pequenos ajustes, mas que estão aí caminhando para acontecer, né? Pessoal, então, vamos falar um pouco da indústria, que eu acho que merece um capítulo à parte, né? Nesse ramo da internet das coisas, né? Tem uma pesquisa que mostra, a pesquisa Indústria 2027, que mostra que hoje no Brasil só 2%, né, das indústrias já estão com o pé na internet das coisas, né? E em 2027 vão ser apenas 22%. Né? Esse cenário, o que vocês acham desse cenário? Né? Como é que vocês analisam ele? Você acha que o Brasil perde competitividade se não surfar na onda da internet das coisas? Como é que fica o Brasil nesse cenário internacional? E também, por outro lado, quais são as oportunidades aqui no nosso mercado? O que vocês veem aí, destacariam de setores, soluções que estão aparecendo? Né? Eu acho que assim, hoje em dia, né, qualquer país que não esteja realmente focando em inteligência artificial, internet das coisas, ele vai com certeza perdendo produtividade com o passar do tempo, né? Vale para todos os segmentos, né? Mas falando de indústria especificamente, a indústria ela já tem uma busca por competitividade tradicional, né? Já fazem muitos anos. É um mercado altamente intensivo em máquinas, né? E eu acho que o que não acontecia é que essas máquinas não se falavam. Eu acho que a grande mudança está aí, a partir do momento que a gente tiver comunicação entre máquinas. Você vai ganhar muito mais eficiência, muito mais controle. Em indústria tem se falado muito em prevenção, né? Ou seja, vamos desenvolver uma inteligência para que essas máquinas elas parem muito menos. Acho que esse é um tema. E sem dúvida, né? Sem avançar a internet das coisas, você vai perdendo competitividade não só no mercado brasileiro, mas também para os teus competidores fora, né? O mesmo vai acontecer certamente com outros segmentos, né? Então, se a gente pegar varejo, por exemplo, né? Através dos conceitos da internet das coisas é possível você ter um controle do seu estoque de produtos, de disponibilidade, uma informação de estoque online que vai dar uma experiência para o teu cliente muito melhor do que um varejista que não tiver com esse tipo de implementação, por exemplo, né? Então, isso é uma outra característica, né? Todas essas tendências tecnológicas, elas geram um diferencial competitivo muito grande, né? Muito grande. Perfeito. Existe uma questão aí que eu acho que é a seguinte, a gente pode pensar assim no IoT voltado à indústria, né? E você falou da competitividade. Hoje, a indústria brasileira tem um problema de competitividade que já vem de alguns anos, né? Vem crescendo menos do que a economia brasileira antes mesmo de a gente ter entrado em crise, né? Um número que eu vi, assim, a última vez que eu olhei, falava que uma máquina industrial brasileira, ela tem, em média, 17 anos de idade, né? Então, eu acho que isso explica um pouco esse estudo que você citou, né? Que, se não me engano, da CNI, né? Que existe um parque muito antigo de máquinas, né? Não que não dê para fazer nada com essas máquinas antigas, né? De repente você pode sensorizar as máquinas e fazer alguma coisa, né? Mas existe um desafio aí muito grande, né? Até para você, hoje uma linha de montagem que está automatizada, né? Mas não tem essas facilidades de IoT, para você pegar e reformatar a linha para produzir outro tipo de produto, né? Isso pode demorar um dia, né? Você pode parar um dia. Com IoT, né? Você poderia fazer isso o tempo todo, né? Produzir um lote, já mudava automaticamente, já começava a produzir um lote de outro produto. Então, eu acho que essa agilidade pode ser um ganho muito grande para a indústria brasileira. Um grande escala, né, que você quer dizer, né? Se investe agora, consegue um alto grande escala, enfim, um ganho de escala grande, que eu quero dizer, nos próximos anos. Ganha uma eficiência. Eficiência também.
Tá bom, ok. Então, pessoal, a gente está caminhando aqui para o nosso final e eu gostaria de pedir para vocês comentarem aqui uma observação que foi feita na revista TOTS Experience, que a gente conversou com o Vint Cerf, né, o evangelista digital lá do Google, e ele comentou que a internet das coisas vai promover uma época de customização em massa, né? O que ele quis dizer com isso, né? Produtos vão ser feitos sob demanda e também em escala industrial. A Adidas, por exemplo, já está produzindo um tênis, né, muito bacana, que eles espalharam sensores aí por algumas cidades do mundo e fizeram, então, um tênis de acordo com a topografia de cada cidade, né? E você entra na internet e, enfim, se inscreve lá para receber o tênis que está de acordo com a cidade que você mora, né? E assim sucessivamente, no varejo também, várias soluções que vão estar de acordo com o que o cliente realmente precisa, né? E o que vocês destacariam, então, assim, de iniciativas que vocês acham que são top, né? Que são realmente, assim, tendência, que vão virar farol para essa onda de internet das coisas, que a gente deve se inspirar? O que a TOTS está fazendo aí de bacana também, que vocês gostariam de destacar? Começando pela TOTS, né, a gente falou durante essa conversa aqui em vários gargalos, vamos dizer assim, de implementação, né? Primeira coisa é que se a gente vai ter 20 bilhões de coisas conectadas, a gente precisa fazer gestão dessas coisas, né? Onde elas estão, se elas estão funcionando, se precisa de algum tipo de intervenção. E para isso a gente precisa de uma plataforma IoT, uma plataforma de internet das coisas. Isso a TOTS está desenvolvendo através da Bematec, a gente já está pilotando, né? Assim como a Bematec, por ter essa história grande em hardware, que está muito próximo do internet das coisas, a gente já desenvolveu uma série de dispositivos inteligentes. Mas eu queria destacar um só, que eu acho que ele mostra bem, né, o que dá para fazer com o internet das coisas. É uma solução de contagem e qualificação de pessoas. Então vocês vejam, hoje, independente de ser um varejo, independente de ser uma indústria, de ser um cinema, um entretenimento e tal, os negócios sabem pouco sobre os seus clientes, né? A não ser que aquela empresa tenha algum cartão de fidelidade, alguma coisa, mas no geral, eles não sabem exatamente o perfil do cliente, quantas pessoas visitam, quantas pessoas compram, mais mulheres, mais homens, qual é a faixa de idade e tal. E essa informação, através do internet das coisas, ela é altamente possível, né? Então você imagina a reprogramação que você pode fazer em um negócio a partir do momento que você sabe com muito mais precisão quem é o seu cliente, né? Isso é feito através de sensores. É feito através de sensores que vão gerar dados e que rapidamente os negócios vão consumir esses dados. No nosso caso é um produto chamado BemaGo, né? Ele está indo para o mercado agora em março. E com esses dados, se você aplicar inteligência artificial, que é algo que vem muito próximo à IoT, né? Ou seja, a internet das coisas, ela não é totalmente potencializada se você não tem inteligência artificial. Então imagine se você tem uma base de dados do perfil do teu cliente nos últimos 6 meses e você aplica inteligência artificial para você projetar como vai ser nos próximos 6 meses. Então, parece coisa extremamente de futuro, mas tá aí, né? Tá disponível, que é um caso que a gente é um problema que a gente está resolvendo através de internet das coisas. Ou seja, o presente já é o futuro, né? Exato. E ainda comentando essa área de varejo, a gente sempre comenta assim que o nosso sonho é poder prever que no mercado a gente consegue fazer esse rastreamento do que o cliente, conhecendo esse nosso cliente através de IoT, a gente sabe que ele comprou o sabão em pó em determinado dia e no outro dia ele comprou o sabão em pó de novo. Então a gente tem essa diferença e aplicando essa inteligência artificial, a gente consegue, na hora que ele entrar na loja, identificar ele e oferecer para ele. Não vai levar sabão em pó, porque já passou aquele, provavelmente está terminando, sabe? Então, com a inteligência artificial conectada com a IoT, usando as informações que o IoT gera para gerar essas projeções, essas inteligências, né? Acho que vai ser um novo mundo realmente, vai melhorar muito a vida das pessoas. A gente vai conseguir sugerir coisas muito mais assertivas, né? A gente vai conhecendo o nosso cliente, a gente vai conseguir ajudar ele também. O IoT hoje também é usado na parte de acessibilidade. Tem a IoT para ajudar cego na rua, com barreiras. Tem a IoT para ajudar... Eu vi uma matéria até que fala de um IoT que é um óculos, um wearable, né? Que um cego usa, que ele consegue enxergar através do óculos. Ele não enxerga como nós enxergamos, mas ele consegue ver cores e vultos, assim. Para quem não enxergava nada, enxergar cores e vultos já é uma evolução. Então, eu acredito que esses próximos anos são decisivos e a nossa vida vai mudar, assim. A gente
A gente vai contar para os nossos filhos, nossos netos depois como a gente vivia antigamente era arcaico e hoje a gente estrala o dedo e vai chegar o que a gente precisa na nossa mão. Ou seja, além dessa explosão de criatividade, novos modelos de negócio, tem também a questão dessa explosão de novos comportamentos, né? Isso. Perfeito. Eu acho que nesse cenário de sensores e monitoramento do consumidor existe um grande desafio de privacidade, né? Enquanto as pessoas estão dispostas a dar os próprios dados para ter benefícios e serviços em relação a isso. Eu visitei faz um tempinho um fabricante em Taiwan que estava produzindo aquecedor de água para banheiro sensorizado conectado à internet, né? Ele falou assim, não, o sensor ele vai aprender o horário que você toma banho, depois ele vai começar a esquentar a água no horário que você toma banho normalmente. A partir daí a gente vai ter informação de todo mundo e vai criar novos modelos de negócio, né? E daí eu estava lá com um grupo de jornalistas internacionais e eles perguntaram, então, mas e a privacidade? Eu falei assim, não, esse negócio de privacidade é preocupação de americano, né? Aqui não tem esse problema não. Mas acho que cada vez mais vai ter essa questão, né? Que a gente já fala nas redes sociais de o quanto a gente oferece da nossa informação em troca de serviços, né? Eu acho que isso vai servir para tudo, todos os objetos da nossa vida, o quanto a gente está disposto a entregar nossas informações em troca de um serviço que ajude a nossa vida. Sem dúvida, é um item muito importante. Inclusive a Europa também está revendo toda a legislação, né, para proteger as pessoas que, como você falou, talvez não estejam tão bem informadas sobre a necessidade aí de proteger os seus dados nesse novo momento da tecnologia, né, pessoal? Então, queria agradecer a presença de todos vocês aqui no TOTOS Talks, né, o Eros Zianti, que é o CEO da Bimatec, como a gente falou, né, head de micro e pequenos negócios aqui da TOTOS, Rafael Kines, especialista em desenvolvimento de software, também aqui da TOTOS, e o Renato Cruz, editor da Inova Jor. Obrigada, gente, por mais um TOTOS Talks.